olha só, pessoal, que triste notícia. Vou até soltar os fogos aqui de tão triste que eu estou com essa notícia aqui, repercutida pelo pessoal da Revista Oeste, a respeito da Globo News, aquele adorado canal de notícias que nós conhecemos bem, que tem a Daniela Lima aí como a sua garota propaganda, né, tão amada, tão adorada por sua cobertura jornalística isenta e que não passa pano para o governo Lula absolutamente, né? Você sabe, os memes estão aí e não me deixam mentir. A Globo News acabou virando aí uma grande pataquada, essa é a verdade, né? Um show de horrores, um circo de horrores, de fato se distanciando muito de qualquer cobertura jornalística e, na verdade, né, a audiência caiu 38% em um mês, meu amigo. Tá praticamente dando zero. Se você ouviu esses fogos aí, não fui eu que soltei, né? Por coincidência, alguém soltou fogos na hora que eu falei, né? Mas então, vamos olhar aqui essa queda na audiência da Globo News, ver o que está causando isso, quais fatores que contribuem e se é algo reversível, se isso aqui vai mudar ou se é um futuro inevitável. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, os números são os seguintes aqui, né? O valor aqui de Ibope, né, no mês de junho, a quantidade aqui de Ibope foi de 0,08 ponto de média aqui, né? O valor mediano de toda a grade de programação da Globo News, né? É claro que os canais pagos não têm aquela audiência da TV aberta que a gente costuma ver, de vários pontos percentuais, né? Estamos falando aqui de pequenos pontos mesmo, o que não é um grande problema porque são canais pagos. As pessoas assinam para assistir esses canais e, portanto, ainda que o percentual aqui seja pequeno em relação à TV aberta, isso representa um ganho para as emissoras se atingir determinado patamar. A verdade é que isso aqui é um patamar muito pequeno. E não é tanto um problema para a emissora se o pessoal continuar assinando. Assina, mas não assiste, tudo bem, o dinheiro está entrando. Só que isso aí não é também uma questão positiva para a Globo News, vamos colocar. É um problema que está sendo apresentado também, né? Mas se você olhar aqui de forma geral sobre o público, né? Em 2014, né, isso aqui é a assinatura geral, né? Os consumidores de TV paga no Brasil atualmente, não é segmentado aqui não, mas dá para a gente ter uma noção. 10 anos atrás, 2014, tinha quase 20 milhões de pessoas assinando esses serviços, mas isso caiu para mais ou menos aí 50%, quase 50% de forma geral. Atualmente tem 9,5 milhões de consumidores, né? 9,5 milhões dá 19, acho que teve uma queda de mais de 50%. O pessoal errou aqui, né? Tudo bem que eu sou contador não faz conta muito bem de cabeça, não, mas a verdade é que mais de 50% de queda. Portanto, isso certamente se aplicou a todos os canais de televisão aberta e de TV paga, aliás, perdão, no Brasil, né? E aí muitos canais deixaram de existir por conta disso, se tornaram inviáveis e os que sobraram agora têm que ficar concorrendo de uma forma muito mais agressiva por conta da redução do público aí, e a tendência é que isso continue, essa é a verdade. Então, em maio, a Globo News estava com 0,13 ponto de audiência de média. Isso caiu para 0,08 ponto. Então, uma queda assim brutal de fato, os tais 38% ali, aproximando do zero absoluto, né? É traço, é audiência traço já há muito tempo. Esses canais dão traço mesmo, que é abaixo de 1%, que o pessoal chama de audiência traço, mas conforme eu expliquei, é um cenário diferente da TV aberta. Agora, no caso da Globo News aqui, é perto do zero mesmo, de fato, né? Isso aqui, obviamente, é uma crise de audiência, não tenham dúvidas a esse respeito, e aí se levantam os questionamentos. Por que isso está acontecendo? Então, na medida em que todos os canais de TV paga estão perdendo assinantes, há um claro desinteresse por esse formato aí. Por que isso está acontecendo? Por conta da internet, sem dúvidas, né? O maior fator
que leva a esse cenário é a internet, os serviços de streaming de maneira geral aí, né? E qual que é o ponto específico aqui? Você tem duas camadas em que isso acontece. A que aconteceu primeiro, por incrível que pareça, é a do produtor de conteúdo independente, do cara que dá notícias, é igual eu, né? Dá notícias aqui de forma independente, sem ter vínculo com ninguém. E aí as pessoas preferem assistir o meu canal, assistir tantos outros canais que dão notícia por aí dos mais variados temas, né? Do que assistir na TV aberta. Então tem gente que assistia lá o Jornal Nacional, por exemplo, TV aberta e TV fechada também. Então tinha gente que assistia a TV aberta lá, o Jornal Nacional, para ver só o esporte. Ficava lá acompanhando as outras notícias por inércia para chegar na parte do esporte e ver o que interessava. Hoje não, o cara entra ali no YouTube e procura um canal de comentários de esportes, assiste ali 1 hora, 10 minutos, meia hora, 3 horas, o quanto ele quiser de conteúdo, porque tem conteúdo abundante na internet nesse sentido. Então essa primeira camada surgiu primeiro. Isso chamou a atenção dos canais que passaram aí para o YouTube também, né? Então você tem, fazendo muito sucesso no YouTube, Jovem Pan, fazendo muito sucesso mesmo, né? Você tem a Jovem Pan lá, tem outros canais, a própria CNN também está presente, a TV aberta está lá, você tem o SBT disponibilizando todo o conteúdo dele ali, ou seja, os jornais estão migrando do antigo modelo e também da própria TV paga, estão migrando para os serviços de streaming que são abertos, porque é um novo nicho, essa é a verdade. Então, há essas duas camadas da internet que estão prejudicando a TV paga, que é um outro modelo, um outro formato antiquado de forma geral. Nunca foi muito grande aqui no Brasil, nunca chegou nem perto de ser o que é nos Estados Unidos, por exemplo, e agora menos ainda, porque você, no seu celular, no seu computador, entra no YouTube ali, sem ter conta mesmo, você consegue assistir os canais, é uma coisa impressionante, e você tem uma abundância de informações. E você tem um Twitter para acompanhar as notícias em tempo real. Twitter matou o jornal impresso, que havia do jornal impresso ainda, por sinal, né? Enfim, tem esse fator aí que certamente está impactando, mas aí impacta todo mundo. Agora, o caso Globo News tem um outro fator agravante para a queda na audiência, que é a questão da linha editorial. Porque tudo bem, está numa descendente há vários anos, há 10 anos está caindo o número de assinantes, beleza. Agora, de 0,13 ponto em maio e para 0,08 em junho, alguma coisa está acontecendo com a Globo News. Uma linha editorial ruim, provavelmente, que é ilustrada de forma mais clara, mais evidente e até de uma forma, eu diria, emblemática a essa altura do campeonato pela Daniela Lima, que já protagonizou vários papelões jornalísticos por conta do posicionamento ideológico dela, né? Tornou-se claro que ela não tem um compromisso com a isenção, mas sim ela tem um lado claro nessa história, que é o apoio ao governo Lula. E algo que havia ainda favorável para os jornais da TV aberta, das emissoras tradicionais, dos canais pagos de notícia nós não somos a internet, nós não somos tendenciosos. A gente não faz fake news, nós damos as notícias de forma isenta, de forma equilibrada. Essa era a propaganda até então e muita gente entrava nessa, né? Não, vou assistir o Globo News porque você ficar assistindo o canalzinho do YouTube, o cara vai mentir nas notícias lá e tudo mais, vai ter uma tendência muito clara para um lado, deixa eu assistir na Globo News porque é mais equilibrado. E o pessoal está percebendo que não, na verdade esse pessoal tem um lado, né? Isso só não era tão evidente antes. Na verdade, a internet, a informação descentralizada, tirou a máscara desse pessoal, abriu a cortina para todo mundo ver que há um lado claro nessas emissoras grandes, as principais, os canais de TV paga e tudo mais, né? Há uma linha editorial bastante evidente. E aí lá atrás, quando a Daniela Lima fez o Kit Lula, aquela coisa vexatória mesmo, vergonhosa, e ao longo dos meses isso se mostrou um grande fracasso do ponto de vista de investimentos, o pessoal começou a questionar, né? Será que ela sabe do que ela está falando? Será que ela tem uma competência jornalística? Ou ela está torcendo pelo governo Lula, né? Isso vai ficando cada vez mais evidente, não só com ela, com a linha da Globo, de tudo relacionado com a marca Globo,
de maneira geral. E aí está o resultado. Que a TV paga está morrendo no Brasil, isso é um fato, para todas as emissoras. Várias já morreram. O Globo News é um canal maior, aguenta por mais tempo, né? Mas vários canais pagos já encerraram suas atividades, né? Então, tá sendo ruim para todo mundo está perdendo audiência para a internet, só que a Globo News cair 38% em um mês, se aproximando do zero, isso aqui é claramente algo que vai além da tendência normal do padrão de todos os canais de TV aberta. Isso aqui é claramente um problema de linha editorial que não agrada mais o consumidor. Mas me diga, o que você achou dessa história? Você está muito triste com isso? Coloque aí nos comentários, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.